Uns dias atrás eu postei um vídeo aqui falando, contando a você sobre a minha experiência de quase morte ou experiência fora do corpo, como você quiser chamar, tá? Os dois nomes são cabíveis, fora do corpo, de quase morte, porque eu fui para um lugar e me foi dada a opção de escolher se eu ia voltar desse lugar ou se eu ia ficar lá. Então, se a gente chamar essa experiência de quase morte, não está errado. O teor desse canal é a dinâmica familiar, é o porquê que a gente cai em relacionamento abusivo, porquê que a gente atrai relacionamento tóxico, porquê que a gente não tem força para a vida, o que é visão sistêmica, é sobre relacionamento de casal, é sobre autoestima, é sobre constelação familiar, é sobre a energia que a gente carrega, é sobre o porquê que a gente age como age. Porque esse é o meu trabalho, eu sou uma terapeuta, então esse canal é para ajudar você a entender os seus conflitos, os seus BOs, como se diz no popular. E aí, quando eu vi a reação do vídeo sobre a EQM, eu falei, eu vou agora explicar ao meu seguidor, ou a você que é novo aqui, eu vou explicar o que é que eu aprendo com essa experiência, certo? O que é que eu confirmo com essa experiência. Por quê? Para ajudar você que tem várias perguntas sem respostas, para ajudar você que é uma pessoa que é buscadora de respostas, para ajudar você que vem numa estrada, numa história de autoconhecimento que a gente sabe que dura a nossa vida toda, mas que você se pega em conflitos com comportamentos religiosos e às vezes até para agradar alguém da família você nega as suas próprias experiências, certo? E você de repente se vê insegura de conversar sobre essas experiências por ter uma família que pensa diferente de você, acredita diferente de você. Então, para você se sentir incluído, vamos lá fazer outro vídeo sobre esse assunto. Então, o que é que eu aprendo com a experiência de quase morte que eu tive ou com a experiência fora do corpo? O que é que eu aprendo? A gente sofre mais ainda nessa vida porque a gente acredita em certezas do outro, certezas do outro, porque a gente faz parte, né, de um contexto familiar, de um contexto social, um contexto religioso, a gente acaba aceitando aquilo que os outros dizem como sendo verdade. Então, meu trabalho de terapeuta sistêmica é ajudar você no seu autoconhecimento e a descobrir quem você é de verdade, a se conectar com a sua essência, para que você possa ter uma vida o mais fiel possível a você. Entende? Jesus falou assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que a gente pulou, parece que a gente pulou como a ti mesmo e a gente foi direto por ame o seu próximo. E a gente esqueceu de amar a si mesmo. Para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. E como é que eu vou amar a mim mesmo se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei o que é verdade e o que é mentira a meu respeito? Por isso que eu estou aqui para falar com você sobre a diferença entre o que eu acreditei por tanto tempo, que me passaram por tanto tempo, e a experiência que eu tive. A primeira coisa que fica muito claro para mim com essa experiência que eu tive fora do corpo é que existe sim outras vidas. Porque quando eu cheguei lá, eu sabia que tinha gente esperando por mim. Eu sabia que tinha gente esperando para me abraçar. E eu sentia saudade de pessoas que eu sabia que estavam lá. Então, assim, isso me prova e comprova e confirma de que essa vida aqui não é a nossa única vida. Nós vivemos outras vidas. Por isso que eu compartilhei esse vídeo, essa minha história, sabe, gente? Porque muita gente sofre achando que a vida termina aqui e muita gente perde filho, perde pai, perde um familiar e sofre e nunca supera a dor do luto. Mas eu venho dizer a você que os vínculos familiares, eles são eternos.
eles são eternos e a gente vai encontrar sim com o nosso ente querido, porque tinha gente esperando para me abraçar. Tinha uma saudade no meu coração, uma saudade no meu peito por algumas pessoas que eu sabia que estavam lá depois do túnel. Então, você que está sofrendo, achando que a separação do seu ente querido que se foi é permanente, não é. A separação pela morte é temporária. Alegre-se, porque é temporária. Como o nome está dizendo, a eternidade é muito tempo, sabe? Para gente nunca mais se ver. Claro que a gente vai se ver, claro que a gente vai se reencontrar. Outra coisa é que existe uma organização lá nesse lugar onde eu fui. Existe uma organização, porque existe uma hierarquia. Como eu aprendi e eu ensino a você que me segue aqui nesse canal, que existe uma ordem no universo. A ordem é uma lei universal antiga, que não é porque a gente não conhece que essas leis não existem. O cosmos significa ordem. Nós, aqui nesta vida ou em outras vidas, obedecemos a uma ordem. Nós estamos debaixo de uma organização antiga, eterna, gigantesca. A sua vida, seu nascimento, a família onde você nasceu, seu sobrenome, sua impressão digital, tudo que você viveu até o dia de hoje, o bairro, o país, tudo está debaixo de uma ordem. Ou seja, eu confirmo com a minha experiência que não existe acaso, não existe coincidência. Não existe coincidência nas pessoas que chegaram até nós, na nossa história, não existe coincidência nas situações difíceis que a gente viveu, não existe coincidência. Tudo isso eu já ensinava por conta da minha profissão de terapeuta sistêmica, mas eu confirmei através da experiência de EQM, porque eu encontrei uma mentora, alguém que estava hierarquicamente acima de mim. A ela eu tive que me reportar. Toda vez que você estiver se sentindo triste, deprimido ou revoltado, lembre-se do que eu estou dizendo. Lembre-se, em vez de você se revoltar, pergunte a si mesmo: o que é que essa situação está tentando me mostrar? Porque só não foi por acaso que essa situação chegou na sua vida, entende? Quem sabe essa situação que você está vivendo não foi decidida, não foi determinada antes de você nascer, como foi a minha história. Quando eu estava lá, eu não queria voltar. Eu sabia que aqui era muito ruim, comparando com lá. Mas eu escolhi voltar, porque se eu ficasse, eu teria perdido essa encarnação. Todo o trabalho que eu tive, todo o aprendizado que eu tinha tido até aquele dia, eu ia perder. Então, pare de perder tempo se revoltando. Meu conselho é que você use o seu tempo para se questionar e aprender com essa situação desafiadora que chegou aí na sua vida. Seja um casamento difícil, seja desemprego, seja falta de dinheiro, não sei qual é a situação, mas que você pare de culpar o governo somente, ou pare de culpar os homens somente, sabe? Pare de culpar pai e mãe e comece a olhar para dentro de você de outro lugar e pergunte assim: o que é que essa situação está me mostrando? O que é que eu tenho que aprender com isso? Outro aprendizado é que nós somos responsáveis. Nós é quem somos responsáveis por nossas escolhas, pelas consequências das nossas escolhas, porque me foi dada a opção de escolher. Eu escolhi, entende? Eu escolhi. Olha que coisa séria, sobre vida e morte. Me foi dada a chance. Entregaram a mim poder de escolher. Você vai voltar ou vai ficar aqui? Vida e morte. Eu tive, foi entregue a mim a chance de escolher um assunto tão sério. Nós estamos aqui treinando a aprender a nossa responsabilidade. E a gente só aprende a autorresponsabilidade quando a gente para de culpar o outro. Guarde isso. De repente você queria ouvir assim: ah, vai dar tudo certo, né? Deus sempre está lutando por nós. Sim, Ele está sempre lutando por nós, porém, a parte que é nossa,
de amadurecer, de virar adulto, de lidar com escolha e consequência de responder, porque a gente vai responder. Quando chegar lá, nós vamos responder por tudo o que fizemos. Então é melhor eu lhe ensinar isso que eu demorei tanto tempo para aprender. Outra coisa que ficou muito clara para mim cada vez que eu lembro da minha experiência é que, assim como também na terapia sistêmica, gente, veja como as leis são antigas, né? São leis universais, a lei do pertencimento, do não julgamento. Então, o que me ficou muito claro para mim, pela maneira que aquela mulher falou comigo, aquela mentora falou comigo, foi que ela falou comigo com firmeza, mas com amor. Hora nenhuma eu senti julgamento nem crítica na voz dela. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Ou seja, eu era livre para escolher. Entende? Qualquer que fosse a minha escolha seria respeitada, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica. Ou seja, aquilo que eu ensino a você, eu confirmei nessa experiência que a nossa vida aqui na Terra é uma escolinha, é uma sala de aula. Estamos aqui para aprender, nos desenvolver, para evoluir. Aquela frase que as pessoas não gostam muito de ouvir, que diz assim, que a vida ela não vai trazer para a gente o que a gente quer. A vida vai trazer para a gente o que a gente precisa. Gente, isso é muito verdade. Porque essa experiência que eu vivi e toda experiência que a gente vive chega na nossa vida com a permissão do alto, dessa organização chamada universo, porque essa é a experiência que a gente precisa para evoluir, para aprender uma lição. Por isso que se a gente não aprende essa lição, essa dor vai permanecer na nossa vida. O tempo vai passando o Natal, pós-Natal, e a mesma dor vai continuar na nossa vida, enquanto a gente não aprender. Porque essa vida aqui é uma salinha de aula. O lidar com a consequência da nossa escolha. Mas dedo apontado, eu não vi. E isso, gente, é amor. Ausência de crítica, respeito pela escolha do outro, sem julgar, isso é amor na prática. Outro aprendizado é que nós somos cuidados de perto. Ai, meu Deus do céu, lá vou me emocionar de novo. Somos cuidados de perto. Eu não sei como está sendo sua vida hoje, nessa hora que você está vendo esse vídeo, sabe? Eu não sei quão no fundo do poço você está se sentindo, quão triste, quão frustrado você está se sentindo. Agora, uma coisa eu lhe afirmo: todos nós, somos cuidados de perto, somos vigiados de perto. E aí você pode perguntar assim: então, por que é que esse ser não me ajuda? Olhe, ele ajuda. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive a dor, coopera para o nosso bem. Se não for essa dor, a gente não vai aprender, entende? Então a dor tem a função de tirar a gente do lugar de vítima, arregaçar as mangas, se levantar e andar. A dor tem a função de fazer a gente amadurecer. Então a gente tem esses seres sim ao nosso redor, que chame você de anjo, de guardião, de mentor, de guia, do que você quiser chamar. Eles estão sim ao nosso redor, cuidando da gente o tempo todo e esperando que a gente se levante e ande e aprenda e passe para o próximo nível, passe para a próxima fase. Creia nisso, você não está só. O tempo todo do seu lado tem um mentor, um anjo, sabe? Cuidando, inspirando, soprando no seu ouvido. O que está faltando é você aquietar o seu coração, aquietar as emoções e começar a ouvir a sua voz. Outra coisa é a confirmação de que todos nós somos médiuns. Todos nós. Na igreja evangélica é chamado de unção, né? Fulano tem muita unção. Quando eu
eu cantava lá na igreja no passado, e eu ouvia as pessoas dizerem assim: ah, você tem muita unção, minha irmã. Quando você louva, a igreja toda muda, a gente sente a unção. Pronto. Unção, inspiração, intuição, comunicação com o invisível. O nome muda de acordo com a fé, com a crença, não importa. Importa é que somos todos médiuns, porque somos todos espírito, alma e corpo. É simples assim. Você pode chamar de unção, ou você chama de intuição, ou você chama de mediunidade, ou você chama de telepatia. Não importa. Gente, olhe, cuidado com quem quer botar toda a criação, botar Deus, botar o universo numa caixinha e dizer assim: ah, Deus ele é assim. Se não for assim, não é Deus. Cuidado com esse tipo de afirmação. Quem somos nós, tão pequenos, para determinar como é que o Criador age ou não age? Cuidado com essas armadilhas. Cuidado com as certezas do outro na sua vida. Cuidado. Vá você mesmo confiar nas suas próprias experiências com o invisível. Sabe? Vá você mesmo encontrar qual é o grupo espiritual que você pertence. Essa busca é uma busca pessoal íntima. E a resposta é também pessoal e íntima. Só a gente pode saber a qual grupo social pertence, a qual grupo espiritual pertence. Essa resposta só pode sair de dentro da gente. Então, cuidado com carência emocional, cuidado com a autoestima baixa, cuidado com você estar toda hora querendo se encaixar em algum lugar por conta da sua carência e você está violentando a sua própria crença, a sua própria busca. Nada é mais importante nessa vida do que o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado só vem através da nossa busca. Sua busca não é a busca da sua irmã, certo? Suas respostas não são as respostas da sua irmã, da sua mãe, do seu marido. Não são. Sua busca e suas respostas são suas. E quem amar você não vai lhe julgar, não vai lhe criticar, vai lhe respeitar. Combinadas? Outra coisa que eu aprendi com essa EQM, na verdade só confirmei, é que cada um de nós tem uma missão aqui nessa terra, nessa vida, nessa existência. A gente tem uma missão. Isso ficou muito claro, porque eu queria ficar lá. Mas quando eu lembrei da missão, quando eu lembrei que eu tinha que ajudar pessoas, que eu tinha escolhido essa missão antes de nascer, foi esse o fator determinante de eu ter escolhido e ter respondido à voz daquela mentora. Vou voltar. Essa missão pode ser só para você aprender, desenvolver, sair das caixinhas religiosas, sair das crenças limitantes, descobrir seu potencial, mas também pode ser você ajudar outras pessoas. Depois que você se curar, você vai lá ajudar a curar o outro. Cada um de nós é uma partezinha de Deus. Sabe, a gente nasceu no Brasil, aí tem a outra pessoa que nasceu no Tibete, outra pessoa nasceu na Rússia, outra pessoa nasceu nos Estados Unidos, outra pessoa nasceu na Indonésia, outra pessoa nasceu na Índia. Por favor, fique alerta, fique atento a essa fala que diz que Deus é de um jeito só. Deus está somente em um determinado endereço, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O amor de Deus não pode ser compartilhado usando-se a ferramenta da culpa e do medo. Não pode, sabe, gente? Então fique atento. Fique atento a discursos de medo do inferno. Ah, se eu não frequentar essa igreja na avenida tal, número tal, eu vou para o inferno. No lago de fogo e enxofre que Deus criou para as pessoas que não são daqui dessa igreja, desse templo.
Agora raciocine comigo, desde quando um Deus de amor vai criar um lago de fogo para seu filho queimar no inferno na eternidade, na eternidade. Gente, vamos pensar junto comigo. Isso faz sentido para você? Diga-me aqui, escreva nos comentários. Faz sentido um Deus de amor criar um lugar desse de onde não se sai nunca mais? Para terminar, eu venho convidar a você a julgar cada vez menos, a entender que a gente entrou nessas caixinhas religiosas porque foi assim que a vida chegou para gente. Mas foi assim, de repente, que a gente aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, tá tudo certo, certo? Agora, tá tudo certo também você questionar, você descobrir o que é que faz sentido para você e o que é que não faz sentido para você. Repetindo, cuidado com quando a pessoa quer colocar Deus numa caixinha de ameaça, de culpas e de medo. Porque cada vez mais eu vejo na minha vida e comprovo que a maior terapia de todas, o maior remédio de todos, que é universal e é eterno, é o amor. E que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas muito religiosas radicais, as pessoas religiosas radicais, elas não vibram no amor, elas vibram na crítica, na culpa e no medo. Então, vou terminar esse vídeo deixando essa reflexão para você. E lembrando a você que você tem um potencial, você tem um brilho, você tem uma essência que é só sua. E que o melhor ritual para se conectar à essência do Criador do universo é se conectando com a sua alma, com a sua essência, entrando em contato com você, se reconectando com você. No centro vazio que habita em nós, lá está o nosso Criador, certo? Que você cuide das carências emocionais e você tenha mais cuidado com as carências, mais atenção à sua alma, à autoestima, à autoconfiança. Preste mais atenção em você para poder praticar o que Jesus falou: ame o próximo como a ti mesmo, certo? Se você precisar de ajuda para descobrir e entender quem é você mesmo, ou então para entender como é que eu pratico esse amor próprio, esse é o meu trabalho, eu posso lhe ajudar. Basta você entrar em contato comigo, tá bom? Beijo de amor para você.